A história oficial é uma mentira. Por séculos, o conhecimento mais perigoso sobre a origem da maldade humana foi apagado dos textos sagrados. Imagine um livro, banido do cânone bíblico, que revela que a metalurgia para forjar armas, a astrologia e até mesmo a fabricação de cosméticos foram presentes proibidos de anjos caídos. Estes seres celestiais não vieram trazer a paz. Eles ensinaram a guerra, geraram gigantes e mergulharam o mundo em uma violência tão extrema que forçou a intervenção divina. O que a teologia tentou esconder não é apenas um mito antigo, mas um mapa detalhado da corrupção que se manifesta novamente em nosso tempo. Estamos prestes a descobrir que a lenda dos vigilantes é na verdade o registro de uma guerra celestial que nunca terminou. Por que a teologia oficial tem tanto medo de um único livro? A resposta reside em um texto milenar, banido do cânone bíblico por mais de 1500 anos, o livro de Enoque. Sua exclusão não foi um acidente doutrinário ou um mero erro de catalogação histórica, mas sim um ato deliberado de censura, um esforço desesperado para proteger a narrativa estabelecida sobre a origem da maldade e a intervenção divina. Este manuscrito, considerado canônico por algumas tradições antigas, revela uma cosmologia radicalmente diferente daquela simplificada que conhecemos. O cerne da polêmica reside no Livro dos Vigilantes, a primeira e mais explosiva seção de Enoque. Estes seres, conhecidos na tradição hebraica como Grigori, eram anjos designados para vigiar a terra e garantir a ordem celestial. Eles não cumpriram seu juramento. Seduzidos pela beleza das mulheres humanas, eles desceram sobre o Monte Hermon e selaram um pacto de rebelião, jurando que, independentemente das consequências, iriam consumar seu desejo. A lenda dos anjos caídos, portanto, não é apenas uma metáfora para a desobediência, mas o registro de uma intervenção física e tecnológica que alterou o curso da civilização primitiva. O crime dos vigilantes foi duplo: a miscigenação profana e, mais perigoso ainda, a transmissão de segredos celestiais. O anjo Azazel, um dos líderes da queda, é especificamente nomeado como o instrutor da humanidade nas artes da guerra e da vaidade. Foi ele quem ensinou aos homens a metalurgia para forjar espadas, escudos e armaduras, inaugurando a era do conflito organizado e da matança em escala. Ao mesmo tempo, ele instruiu as mulheres na arte dos cosméticos, do adorno e da sedução, utilizando pedras preciosas e pigmentos para desvirtuar a pureza original e introduzir o conceito de falsidade e superficialidade. Enquanto Azazel corrompia o físico e o social, outros anjos trouxeram conhecimentos igualmente proibidos: a astrologia, a feitiçaria, a adivinhação através dos movimentos celestes e a manipulação de raízes e ervas para encantamentos e abortos. O que Enoque detalha é a introdução de uma corrupção sistêmica e tecnológica na civilização, transformando a humanidade em um espécime violento e autodestrutivo. Essa união profana gerou uma prole monstruosa, os Nephilim, gigantes que, segundo o texto, consumiram os recursos da terra e mergulharam o mundo em uma violência canibalística que forçou a intervenção do dilúvio. O livro de Enoque, ao contrário da narrativa do Gênesis, estabelece que a maldade humana não é inerente apenas ao livre-arbítrio de Adão, mas é uma importação direta de uma guerra celestial que alterou permanentemente o DNA espiritual e físico da humanidade. É por isso que o livro foi banido. Ele oferece uma origem da corrupção que é perigosa demais para ser controlada pela fé estabelecida, sugerindo que a ameaça não veio de baixo, mas sim de cima. A intervenção divina não se limitou ao dilúvio, que serviu apenas para limpar a superfície da terra da prole monstruosa dos Nephilim. O verdadeiro foco da retaliação foi o aprisionamento dos próprios vigilantes. O livro de Enoque descreve com detalhes a sentença imposta. Os líderes da rebelião, incluindo Azazel e Senjaza, foram amarrados em cadeias eternas e lançados nas profundezas do abismo, em cavernas sob a terra e desertos, aguardando o juízo final. Este é um ponto teológico explosivo, pois sugere que a fonte original da maldade não foi simplesmente perdoada ou erradicada, mas está literalmente confinada, esperando o momento de ressurgir, o que justifica o medo da teologia oficial em manter o texto longe do público. Mas o aprisionamento dos anjos não encerrou a ameaça. A morte dos Nefilim, os gigantes gerados pela união profana, deixou um legado ainda mais insidioso.
Segundo a cosmologia enoquiana, os espíritos desses gigantes, desprovidos de corpos físicos, tornaram-se os demônios, os espíritos malignos que vagam pela terra, incitando a violência, a doença e a corrupção moral. A maldade que hoje assola o mundo não seria, portanto, apenas fruto da fraqueza humana ou do livre-arbítrio de Adão, mas a manifestação persistente da influência desses espectros celestiais. O dilúvio falhou em limpar o mundo do mal espiritual. Ele apenas o transformou, garantindo que a guerra celestial continuasse em um plano invisível. É neste ponto que a exclusão de Enoque se torna crítica para a fé estabelecida. O livro oferece um mapa profético para a sobrevivência, não apenas um registro histórico. As seções posteriores, conhecidas como as parábolas e os livros dos sonhos, detalham a complexa estrutura dos céus, a ordem dos movimentos estelares que os anjos caídos tentaram desvirtuar e o plano divino para restaurar a pureza original. Enoque não era apenas um historiador da queda, ele era um vidente que registrou a solução e o cronograma do juízo. A corrupção encenada pelos vigilantes, a metalurgia para a guerra, a feitiçaria para o controle e os cosméticos para a vaidade não desapareceu, ela se institucionalizou. A guerra moderna, a obsessão pela aparência superficial e o ressurgimento do ocultismo em suas diversas formas são ecos diretos dos segredos proibidos transmitidos no Monte Hermon. O historiador que se aprofunda nesses textos percebe que a lenda não é sobre um evento passado, mas sobre uma ameaça cíclica que se manifesta em cada geração. A antiga corrupção apenas adormeceu, e o ressurgimento de entidades ligadas ao legado dos anjos caídos, conforme profetizado, indica que o tempo do despertar está próximo, exigindo que a humanidade decifre os sinais. O livro de Enoque, ao ser lido como um guia e não apenas como um mito, revela que a humanidade precisa entender a origem da corrupção para combatê-la. A verdade banida não é apenas sobre anjos e gigantes, mas sobre a natureza da guerra espiritual que define a história humana. A chave para a redenção reside em decifrar os códigos deixados por Enoque, o guardião da verdade que a teologia tentou silenciar, para que a civilização possa se preparar para o inevitável confronto final e reconhecer o papel do Messias Celestial na restauração da ordem cósmica. O conhecimento proibido é, ironicamente, a única ferramenta de defesa contra a ameaça que ele próprio gerou. A verdade banida, portanto, não é apenas um registro de gigantes e anjos aprisionados. É a planta baixa da guerra que se desenrola no presente, um conflito que transcendeu o plano físico e se enraizou na psique e nas estruturas sociais. A corrupção que os vigilantes semearam não foi eliminada pelo dilúvio, mas sim dispersa e assimilada pela civilização humana, transformando-se em sistemas de controle quase invisíveis. Pense na metalurgia, que se tornou a espinha dorsal da indústria bélica moderna, onde a capacidade de destruição é o principal motor econômico e geopolítico. Pense na feitiçaria, que evoluiu para sofisticados sistemas de manipulação midiática e controle social, disfarçados de ciência comportamental, algoritmos e política, ditando o que a massa deve temer e desejar. E pense nos cosméticos, a vaidade ensinada para desvirtuar a pureza, que hoje sustenta uma cultura global de superficialidade, desespero pela aceitação externa e um ciclo incessante de consumo vazio. O legado dos caídos está embutido na própria estrutura do nosso mundo, operando como um vírus sistêmico. O livro de Enoque, ao ser resgatado e lido com a seriedade de um manual de sobrevivência, não oferece conforto, oferece clareza brutal. Ele força a humanidade a encarar a origem da sua própria depravação, identificando o inimigo não como uma força abstrata, mas como a persistência dos espíritos dos Nefilim e a influência dos anjos confinados, cujos ensinamentos continuam a corroer a moralidade. A profecia de Enoque sobre os movimentos celestes, antes vista como mera astrologia ou alegoria, revela-se um cronograma cósmico preciso. Quando as parábolas descrevem o surgimento do Messias Celestial, elas não falam de um evento isolado, mas da restauração da ordem que foi quebrada no Monte Hermon, o ponto de origem da rebelião. A exclusão do texto foi o ato final de ocultação. Se a humanidade soubesse a verdadeira fonte da maldade e o mapa detalhado para a redenção, o poder das instituições que se baseiam na ignorância e no medo ruiria. O historiador que decifra os códigos não está apenas desenterrando um mito, ele está ativando um mecanismo de defesa espiritual e intelectual. A sobrevivência da civilização, conforme a sinopse original sugeriu, depende de reconhecer que a lenda não é um conto antigo, mas o prelúdio de um confronto iminente que já começou. O juízo final, na cosmologia enoquiana, não é uma punição arbitrária, mas a necessária intervenção para erradicar a semente de corrupção plantada pelos vigilantes.
O conhecimento proibido é a única arma que resta para combater uma guerra que nunca parou, apenas mudou de forma. A verdade que tentaram apagar é a chave para a redenção da humanidade. A ordem cósmica será restaurada, mas a preparação para este evento exige um entendimento completo da queda. O mistério está encerrado, mas a luta apenas começou. Não deixe que a beleza do mistério se perca. Inscreva-se e curta para desvendar o próximo segredo.